Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra nesse tempo tão oportuno, né, onde a gente tem tratado o Brasil, tratando de vida, tratando de avivamento. As igrejas, né, precisando observar esse tempo, onde o inferno tem bombardeado, né, aquilo que é o ministério, e às vezes a gente não tem trazido verdadeiramente uma relevância naquilo que é o reino e o propósito do Evangelho. Comigo nessa manhã, Diácono Lucas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você de casa. Se você quiser saber mais aí também sobre as programações que a gente tem aqui na nossa igreja, procura lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, por Semeando Família. Todo dia a gente tem alguma atividade aqui na igreja, né? Temos cultos ao domingo, culto às quartas-feiras, segunda-feira nós temos treinamento, terça-feira tem culto com os jovens, com os adolescentes. Então, para você ficar por dentro aí de toda a nossa programação, corre lá nas redes sociais e com certeza você vai ter alguma palavra lá que vai te abençoar. Tem uma frase de efeito que diz: vem que aqui tem milagre. Nunca mais vou usar essa frase. Lucas capítulo 4, versículo 18. O texto diz assim, Lucas, para a gente entender, né, todo o ministério de Jesus Cristo, como seria todo o ministério de Jesus em um versículo só, em um texto só, está aqui em Lucas 4, versículo 18, diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Todo o ministério de Jesus está resumindo nisso aqui, que o Senhor havia dado a ele o seu Espírito, o escolheu para levar boas notícias aos pobres, enviou a anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e a libertar os que estão sendo oprimidos e a anunciar que chegou um novo tempo onde o Senhor salvará o seu povo. Muitos de nós ainda não entendemos o todo de uma missão. A gente acha que o todo da nossa missão, uma grande parte, né, é tocar na igreja. E você é músico, tocar na igreja. Outros vão achar que é cantar na igreja. Outros vão achar que é pregar na igreja. Outros vão achar que é dançar na igreja. E a gente vai achar que é a cantina da igreja, né? E na verdade, quando o Senhor constrói esse todo do chamado e propósito dele, fica nítido e claro que a unção do Espírito não foi para ele ficar arrepiado, revelar a cor da cueca de ninguém. CPF. Não foi para isso. Não foi para dizer, sua mulher está te traindo. Não foi para isso. O Senhor recebe a unção do Espírito para que ele possa proclamar as boas notícias do Evangelho, colocar em liberdade quem está cativo, libertar os que estão sendo oprimidos, se tratando do Setembro Amarelo, se libertar aqueles que estão oprimidos. Esse é o propósito do todo do chamado de Cristo. Onde é que a gente constrói? Nesse segmento que o Espírito Santo vem sobre nós para que a gente fique arrepiado, dê rodadinha e fique alegrinho com o que está acontecendo, se esse poder do Espírito não gera vida na vida das pessoas. Que esse todo de um chamado de Cristo, onde não cabe para mim, porque a gente não tem umas pessoas que proclamam as boas notícias, a gente não tem aqueles que querem dar vista aos cegos, que está colocando aquele que está oprimido em liberdade. A gente tem um monte de pessoas que se reúnem para algo que é para eles. O culto tem que ser bom para mim, o louvor tem que ser bom para mim, a palavra tem que ser boa para mim, tem que convidar um cantor gospel para mim, e isso se tratando até da própria liderança. Aí o pastor gosta de, sei lá, o fulaninho que canta o Reprepé de Jeová, aí vai trazer o Reprepé de Jeová porque o pastor gosta do Reprepé de Jeová. E a gente vai construir uma situação de a gente perder essa identidade e propósito. Para mim hoje, esse texto, né, nessa manhã, para você que está ouvindo, tomara que tenha relevância para ti, porque o Senhor deu Espírito ao Senhor Jesus para anunciar as boas novas, e tem muita gente que não está anunciando nada. Tem uma frase que o Senhor utiliza que revela bastante sobre esse texto, né, que aquilo que os milagres que Deus fez em nossas vidas, se eles acabaram apenas em nós, né, a gente precisa rever
se realmente foi Cristo quem fez, porque tudo que Deus faz em nossas vidas tem que transbordar, né, na vida dos nossos irmãos. Seja ela a cura que você teve de uma doença, você vai transbordar essa cura para outras pessoas. Seja ela a restauração do seu casamento, né, você passou por momentos difíceis, Deus restaurou teu casamento, e a partir disso você vai transbordar em outros casamentos que também estão passando por dificuldades, e você vai ser resposta dessas pessoas. Se você foi viciado em drogas, você vai ser a pessoa mais capacitada, né, para poder levar esse evangelho da libertação para essas pessoas também que estão cativas. Mas hoje em dia é muito mais fácil, né, a gente pegar alguém, né, que, como o senhor utilizou, né, numa reunião nosso dia desse, você pega um ex-traficante, você coloca ele aonde? Dentro da igreja, para pregar para outras pessoas que já ouviram de Cristo, que já sabem qual é o poder de Deus, já conhecem tudo. Mas as pessoas precisam o tempo todo, parece que está recebendo um choque, né, de ânimo. Alguém vai dizer assim, mas dentro da igreja pode ser que tenha alguém que foi convidado naquele dia para estar lá e vai ouvir a palavra, vai se converter. 1 a 2 pessoas. Agora, dentro daquilo que é a boca de fumo onde ele estava e as outras bocas, já é muito mais vidas. Nós não estamos invalidando exatamente que esse testemunho é interessante, mas a agenda do cara só tem igreja. Você entende? Isso aí que é complicado. Não tem um presídio. Não tem uma boca. Não tem nenhuma ação que vai lá resgatar as pessoas. E Satanás se alegra disso, porque o impacto não é maior na igreja. O impacto é maior no presídio. O impacto é maior dentro da comunidade. Exatamente. E numa reunião com os adolescentes essa semana, nós tiramos um momento de oração. E o Espírito Santo trouxe exatamente sobre isso, que às vezes a gente quer, né, sentir o arrepio, a gente quer chorar, a gente quer, né, receber uma palavra de conforto, né? A gente, não que isso não seja bom, Deus faz sim, com certeza, mas a nossa busca por Cristo não tem que estar embasada nisso, né? Se a nossa vida com Deus está embasada em arrepio, em choro, né, e profecias o tempo todo, uma hora a gente vai adoecer, né? Porque é muito fácil, a gente conversando com ele, eu falei, gente, se a gente quiser fazer que todo chore aqui, é simples, tem um método para isso. Eu toco um acorde menor, né, na música, coloco um acorde menor, vocês vão se sentir e a gente vai criar um ambiente de choro aqui. Mas será que é Deus que está nos movendo para isso? A gente precisa entender exatamente, né, qual o propósito de cada um, o que Deus quer fazer naquele momento, porque senão a gente vai, sim, tem métodos, a gente tem, né, formas de criar ambiente que podem parecer ser ambiente de Deus, mas nem sempre aquilo que parece é. Uau! Provérbios capítulo 11, versículo 30, deixa claro uma coisa. O que ganha almas, ele é sábio. Toda a construção do ministério de Jesus era para ganhar almas. Ele pega um Pedro, está lá em Lucas 5, Pedro, vou fazer você pescador de alma. Toda a construção do evangelho é para que essa qualidade relacional de ganhar vidas para Cristo seja uma verdade. Hoje, o que nós vemos é uma grande demanda de pessoas ganhando vidas para aquilo que são as suas denominações. E vão usar de todo tipo de artifício, seja a técnica, né, de convencimento, a técnica de quebrantamento, mas não mais aquilo que é o poder do Espírito Santo. Eu fico muito alegre quando a gente vai a algumas igrejas, né, e a gente percebe que não há nenhuma estratégia ali a não ser o Espírito Santo. Aquilo que o Senhor faz através de uma simples palavra, de um simples louvor. Antigamente era pandeiro e triângulo, e aquele negócio fazia e o poder de Deus descia. Hoje a gente tem diversas ferramentas e são poucos os lugares que a gente ainda percebe a presença do Espírito Santo. Porque a gente tem se tornado especialistas no culto. Forte, né? Isso. Especialistas em como promover um evento dentro da igreja e esquece de convidar quem faz o mover. Né? A gente, às vezes, na força do nosso braço, a gente quer, não, vamos colocar a luz assim, vamos colocar, né, um cheiro aqui, vamos fazer todas as coisas que, na teoria desses embasamentos, podem funcionar. A gente esquece de convidar o principal, né, que é o Espírito Santo, que é ele quem vai fazer. A Bíblia fala que quem convence as pessoas é o Espírito. Não é a nossa técnica, não é a nossa eloquência, não é o nosso ministério de louvor, nada disso. Quem convence é o Espírito Santo. E a gente precisa estar ligado com ele para poder ter esse funcionamento correto de Deus dentro do nosso ministério. Né? Um dia perguntaram para o pastor, eu nunca vi uma resposta muito bem colocada, né? Porque na nossa igreja a gente não tem nenhuma dificuldade de mulheres pregarem. Mas perguntaram para esse pastor se mulher poderia
pregar a mensagem, né? Ser uma pregadora do Evangelho. E o pastor respondeu da seguinte maneira: que se ela estiver pregando, quem está falando através dela? É o Espírito Santo? Então pode pregar, porque o Espírito não tem sexo. É verdade. Né? Hoje o que mais a gente vê são essas denominações não deixando e permitindo que o Espírito ministre. A gente tem uma boa pessoa que tem uma eloquência, tem uma mulher que tem uma boa retórica, mas está faltando essa presença do Espírito Santo. Que nós sejamos essa geração de arrependimento, onde a presença de Deus gere transformações e mudanças na nossa vida. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Valeu!